O escritório de advocacia Ferreira e Associados ficava no 12º andar de um prédio de vidro no centro de Porto Alegre. E naquele 24 de dezembro, as janelas emolduravam uma cidade que havia decidido celebrar sem perguntar se todos tinham razão para isso. Lá embaixo, na rua, alguém havia instalado uma árvore de Natal iluminada na calçada em frente à galeria comercial. E as luzes piscavam com uma alegria cega e constante. O tipo de alegria que não tinha vocabulário para o luto e não pretendia adquirir. Isabela chegou ao escritório às 14 horas em ponto, 10 minutos antes do horário marcado, porque havia aprendido que chegar antes do tempo necessário era a única forma de ter um momento sozinha, num ambiente que pertencia a outra pessoa. O assistente da recepção, um jovem de cabelos escuros que havia corado levemente quando ela havia chegado, havia dito que os outros já estavam na sala de reuniões. E ela havia dito que sabia. E havia pedido um copo d'água. E havia ficado de pé perto da janela da recepção por 4 minutos, olhando para a cidade que piscava lá embaixo, antes de dizer que estava pronta. Ela nunca havia estado pronta, mas estava preparada, que era uma coisa diferente e mais útil. A sala de reuniões tinha uma mesa oval de carvalho escuro que refletia a luz dos luminárias embutidas no teto. E ao redor daquela mesa haviam-se instalado, com a precisão de uma coreografia que havia sido ensaiada sem que ela tivesse sido convidada para os ensaios. As pessoas que compunham o último ato do seu casamento com Rafael Monteiro. Rafael estava sentado à direita do advogado, com a caneta de prata entre os dedos. A caneta tinha o monograma M gravado na tampa, em letras serifadas que haviam sido escolhidas por um artesão de São Paulo que Sônia havia contratado especificamente para esse serviço. Isabela havia visto aquela caneta antes, havia estado sobre a escrivaninha de Rafael no escritório de casa durante os últimos 3 meses, num porta-canetas de couro novo que também havia aparecido sem que ninguém a tivesse consultado. Havia percebido, quando havia visto a caneta pela primeira vez, que Sônia havia começado a preparar este dia com antecedência suficiente para encomendar objetos personalizados. Era o tipo de observação que você fazia quando havia aprendido a prestar atenção nos movimentos de quem estava jogando contra você. Ao lado de Rafael, com a cadeira levemente virada em sua direção, numa intimidade que não precisava se anunciar, porque já havia se anunciado de outras formas ao longo do último ano. Estava Camila Fonseca. Camila tinha 32 anos, cabelo castanho comprido, que havia sido escovado com o cuidado de alguém que sabia que aquela tarde seria fotografada pela memória de todos os presentes. E uma expressão de solidariedade discreta que Isabela reconheceu imediatamente como a expressão de alguém que havia ganho e estava sendo educado o suficiente para não celebrar em voz alta. Camila não era parte do processo jurídico. Não havia nenhuma razão legal para ela estar ali. Era exatamente por isso que Sônia havia insistido em trazê-la, porque Sônia entendia que certas mensagens não precisavam ser ditas para serem ouvidas. Sônia ocupava a cabeceira da mesa, à esquerda do advogado, com a naturalidade de quem havia se sentado em cabeceiras de mesas a vida inteira, e havia aprendido que cabeceiras pertenciam a quem decidia que pertenciam. Tinha os cabelos platinados impecavelmente arrumados, um terninho de linho cinza que havia sido escolhido para comunicar seriedade sem excesso, e a postura de quem havia chegado mais cedo do que qualquer outro para garantir que quando os outros entrassem já havia uma geometria de poder estabelecida na sala que seria difícil de rearranjar. Ela não havia olhado para Isabela quando Isabela havia entrado. Não como insulto performático, Sônia era sofisticada demais para performances óbvias, mas com a indiferença de quem já havia encerrado mentalmente uma questão e estava apenas aguardando o protocolo formal de encerramento. O Dr. Péricles Azambuja, titular do escritório, tinha 60 e poucos anos, óculos de aro de tartaruga e a expressão de um homem que havia passado décadas conduzindo dissoluções matrimoniais e que havia desenvolvido, ao longo desses anos, a habilidade de permanecer completamente neutro enquanto o peso emocional de cada sala tentava pousá-lo em algum lado. Ele havia cumprimentado Isabela com uma inclinação de cabeça quando ela havia entrado e havia dito que podiam começar. Isabela havia tirado da bolsa uma esferográfica de plástico azul, o tipo de caneta que se compra em pacote de 12,
e se usa sem pensar, e havia posto sobre a mesa à sua frente. Rafael havia olhado para a caneta. Havia olhado para a caneta de prata na própria mão, havia erguido os olhos para ela por um instante, o único instante de contato visual que haveria entre os dois naquela tarde. E havia algo naquele olhar que ela não conseguia nomear com precisão e que não tentou, porque nomear exigiria gastar energia que ela havia reservado para outras coisas. O Dr. Azambuja havia explicado o procedimento. Havia distribuído os blocos de documentos, havia pedido que cada parte verificasse que os dados estavam corretos antes de assinar. Isabela havia verificado. Os dados estavam corretos. Isabela Ferraz, 39 anos de idade. Sem partilha de bens, porque não havia bens conjuntos a partilhar. Ela havia insistido nisso desde o início, havendo mantido conta bancária separada, havendo recusado qualquer bem móvel ou imóvel comprado durante o casamento, uma insistência que Sônia havia achado suspeita durante 3 anos sem conseguir entender o porquê. O porquê era simples, ela não havia querido que, quando chegasse o momento, houvesse qualquer argumento de que ela havia ficado pelo que o casamento oferecia materialmente. Havia querido que a ausência de interesse material fosse documentada e inquestionável. Havia planejado a saída com o mesmo cuidado com que havia planejado a entrada. Ela havia assinado no primeiro bloco, caneta de plástico azul sobre papel timbrado. O ruído da esferográfica sobre o papel era diferente do ruído da caneta de prata de Rafael, mais opaco, menos cerimonioso, e ela havia ouvido aquela diferença de sons com a atenção de quem está gravando detalhes que não pretende esquecer. Segundo bloco. Terceiro bloco. Rafael havia assinado também, com aquela caneta de prata que havia sido comprada para esse dia específico. E havia uma qualidade no jeito que ele segurava a caneta, com um excesso de firmeza que era o oposto da firmeza real. O jeito que as pessoas seguram as coisas quando estão tentando convencer a si mesmas, que estão seguras que Isabela havia notado e guardado num lugar dentro dela, que havia fechado com cuidado antes de entrar na sala. Assinatura completa, havia dito o Dr. Azambuja, reunindo os documentos com a precisão mecânica de quem havia feito aquilo centenas de vezes. O processo de dissolução será protocolado na segunda-feira útil após as festas. Há alguma questão pendente que os senhores desejem discutir? Nenhuma, havia dito Sônia, antes de qualquer outro na sala pudesse respirar. Havia, naquele momento, um silêncio que durou exatamente o tempo que Isabela precisou para se decidir. Ela havia se levantado, havia pegado a bolsa, havia cruzado a sala com a regularidade de passo de quem não tem pressa, porque pressa é uma forma de mostrar que você se importa com o que fica para trás. E quando havia passado pela cadeira de Sônia, não de frente, de lado, como quem está apenas seguindo a saída mais direta, havia se inclinado levemente, como quem vai ajustar a alça da bolsa, e havia dito, próxima o suficiente para que apenas Sônia ouvisse, com uma voz tranquila, que era genuína, porque havia sido construída com trabalho e não com ausência de sentimento. A senhora passou 3 anos tentando me fazer ir embora. Devia ter descoberto primeiro por que eu havia ficado. Sônia havia ficado imóvel. Não era o tipo de imobilidade que vinha do choque. Sônia não chocava facilmente. Havia vivido muita coisa para isso. Era a imobilidade de quem acabou de ouvir uma frase que contém mais informação do que ela consegue processar de imediato. Uma frase que aponta para um conhecimento que a outra pessoa tem e que ela não consegue identificar com precisão. E essa imprecisão era mais perturbadora do que qualquer acusação direta. Isabela havia endireitado o ombro e havia atravessado o restante da sala. Estava com a mão na maçaneta quando ouviu. Do ponto de recepção onde os assistentes fingiam trabalhar, uma troca de murmúrios que eram baixos, mas não baixos o suficiente. O jovem de cabelos escuros havia aberto o arquivo de documentação para protocolo final e havia dito para o colega ao lado, em voz que ele havia calculado como inaudível a distâncias maiores e havia calculado errado Cavalcante. O documento de identidade dela diz Cavalcante. O colega havia erguido os olhos do computador. Renato Cavalcante. Aquele. O jovem havia ficado olhando para o documento com uma expressão que era a expressão específica de quem está realinhando informações que não se encaixavam antes.
Isabela havia aberto a porta. O elevador demorou 38 segundos para chegar. Ela os havia contado. Dentro do elevador, sozinha. Descendo os 12 andares com a mão esquerda, segurando a alça da bolsa com uma pressão que ela só percebeu quando o reflexo no espelho metálico da porta lhe mostrou o branco dos próprios nós dos dedos. Ela havia deixado os ombros descer. 1 centímetro. Era tudo o que havia permitido, porque o resto ela havia decidido que não acontecia antes que ela chegasse em casa, e essa decisão havia sido tomada com suficiente antecedência para que o corpo a cumprisse. Tinha sido um casamento de 3 anos. Havia chegado nele com 26 anos, e a convicção não ingênua, não do tipo que romantiza a sufficiency do amor e ignora a densidade do mundo real, mas a convicção firme e calculada de que precisava saber. Precisava saber se o que havia entre ela e Rafael existia quando despido do nome, quando retirada a armadura de um sobrenome que havia aprendido, desde a infância, a mudar as conversas antes que começassem, a abrir portas antes que você chegasse nelas, a fazer pessoas que não a conheciam decidirem que a conheciam pelo que o nome prometia. Havia chegado como Isabela Ferraz, o sobrenome materno que era seu tanto quanto o outro, que havia sido o nome que sua mãe havia usado antes de casar e que havia voltado a usar nos últimos anos de vida, quando havia ficado doente e havia precisado de documentos e havia escolhido os documentos do sobrenome de solteira, porque eram os que guardava mais perto. Havia chegado como Isabela Ferraz, com um emprego de consultora numa firma de médio porte e um apartamento alugado no bairro Moinhos de Vento, e a determinação de não usar a rede de influência que o outro nome teria automaticamente ativado, e Rafael havia ficado sem saber o nome completo. Havia ficado por 2 anos com uma intensidade que era real, que ela havia medido com a atenção de quem está conduzindo um experimento e sabe que a qualidade dos dados depende da honestidade da observação. Havia ficado com aquela linha entre as sobrancelhas que aparecia quando ele lia contratos tarde da noite e quando ouvia música que não era o que esperava, e quando tentava lembrar algo que estava na ponta da língua e não chegava. Havia ficado com o hábito de deixar o café dela na mesma posição toda manhã, à esquerda da chaleira, porque havia percebido que ela sempre procurava no mesmo lugar e havia decidido que era mais simples garantir que estava lá do que esperar que ela procurasse. Havia ficado com aquela coisa pequena e consistente, que é mais reveladora de caráter do que qualquer gesto grande. Havia ficado, e depois havia parado de ficar, e a diferença entre os 2 períodos havia sido Sônia e o tempo e Camila, e a escolha que Rafael havia feito de não questionar as versões que lhe eram oferecidas. O elevador abriu no térreo. Isabela havia atravessado o saguão de mármore. Havia passado pelas portas de vidro automáticas. Havia saído para o dezembro de Porto Alegre, onde o sol de verão batia nas calçadas com aquela insistência que ignorava completamente os acontecimentos humanos. E havia ficado parada por um momento com o calor no rosto e a sacola no ombro e a cidade piscando, sua árvore de Natal, idiota lá na galeria. Depois havia começado a andar. O apartamento estava a 8 quarteirões. Ela havia feito aquele caminho de manhã, havia feito de noite, havia feito na chuva e no calor e havia começado, nos últimos 6 meses, a notar os detalhes menores, a rachadura no calçamento, na esquina da Rua dos Andradas com a Borges, o cachorro branco que ficava sempre na janela do primeiro andar, do número 514, a padaria que abria às 6 e fechava às 8 da noite, e que nunca havia ficado sem pão de queijo no horário em que ela passava, o que era um tipo de consistência que ela havia aprendido a apreciar. Ela havia passado por um grupo de crianças com fantasias, saindo de uma festa de escola, por um casal que discutia qual restaurante para a ceia de Natal, por um vendedor de espetos de milho com uma barraca decorada com fita dourada que havia gritado Feliz Natal, morena com uma alegria que não era direcionada a ela, mas que havia pousado nela de qualquer forma, como pousa uma coisa que não pede licença. O telefone havia vibrado na terceira esquina. Pai, já saiu? Tudo bem. Ela havia ficado com o polegar sobre o teclado, andando devagar, deixando o calor do asfalto subir pelos sapatos enquanto pensava na pergunta e na resposta honesta para a pergunta.
e havia escrito não, mas vai ficar. Ele havia demorado um pouco mais para responder desta vez. Ela imaginava-o no escritório do andar de cima da casa no interior, na poltrona de couro que havia comprado antes de ela nascer e que recusava substituir com a teimosia específica de quem sabe que há coisas no mundo que funcionam e que substituir coisas que funcionam por coisas novas é uma forma de desperdício que ele não praticava. A xícara de café à direita do teclado, a janela que dava para a lavoura que ele não cultivava mais, mas que havia pertencido ao avô de Isabela e que ele havia se recusado a vender porque havia coisas que não eram sobre rendimento. Vou precisar ir aí em breve. Havia chegado por fim. Não agora. Pai, não agora, mas em breve. Ela havia guardado o telefone e havia virado na última esquina antes do prédio, onde a árvore de ficus havia crescido torcida durante anos e onde a administração havia decidido, em algum momento que ela não havia presenciado, que endireitar uma árvore já crescida causava mais dano do que aceitar a torção. Havia entrado no prédio. Havia cumprimentado o porteiro seu Gilberto, que estava assistindo ao especial de Natal num tablet com fones de ouvido, e havia tirado um fone para responder ao cumprimento com uma dignidade que Isabela havia sempre achado comovente. Havia subido para o terceiro andar. Havia ficado sentada no chão do corredor, com as costas na parede, por tempo suficiente para que o silêncio do prédio, o silêncio de um edifício onde a maioria das pessoas havia saído para festas ou para casas de família, pousasse em volta dela, com o peso exato que precisava pesar antes de poder ser levantado. Ela havia entrado no apartamento às 17h22. Havia posto a bolsa sobre a cadeira da entrada, havia tirado os sapatos, havia ido até a cozinha e tinha feito um café que havia ficado frio sem que ela bebesse, porque havia se sentado na sala com a xícara na mão e havia ficado olhando para a fotografia da mãe na estante, a mãe que havia morrido quando Isabela tinha 11 anos, de uma doença que havia progredido antes que os médicos soubessem o nome dela, e havia pensado, não pela primeira vez, que havia herdado da mãe aquela capacidade específica de ficar quieta quando o mundo esperava que você fizesse barulho. A mãe havia sido assim, quieta de uma forma que não era fraqueza, mas que as pessoas às vezes confundiam com fraqueza. E que era, na verdade, a forma particular que algumas pessoas têm de acumular antes de se mover, como rios que parecem lentos antes de uma curva e que você só entende que eram rápidos quando já passaram. Isabela havia olhado para a fotografia e havia pensado, eu não chorei hoje, e depois havia pensado, amanhã também não vou chorar, e havia colocado a xícara de café frio na pia e havia ido dormir às 18h45 de uma véspera de Natal. O que era um tipo de decisão que só fazia sentido para alguém que havia decidido que dormir era a forma mais honesta de atravessar as próximas horas sem desperdiçar energia que seria necessária depois. A manhã do dia 25 chegou com o sol batendo diagonal pela janela da sala que dava para o pátio interno do prédio. E Isabela acordou às 7h-10 sem alarme. O que era o jeito que seu corpo acordava quando havia algo para ser feito e quando o sono havia cumprido a sua função de lavar o excesso do dia anterior sem lavar o que precisava ser mantido. Ela havia dormido 8 horas. Era mais do que havia esperado. Ficou na cama por alguns minutos olhando para o teto, que era branco e liso e que não pedia nenhuma interpretação, o que era uma qualidade que ela havia apreciado desde que havia se mudado para o apartamento. Um teto que não dizia nada, era um teto que não atrapalhava. Depois havia levantado. Havia ido à cozinha. Havia feito café. Havia posto 2 pães na torradeira, por impulso sem decidir conscientemente que queria pão. E havia levado a xícara até a janela da sala, onde havia ficado olhando para o pátio interno, enquanto o café esfriava, porque havia esquecido que estava segurando. O pátio interno tinha uma mangueira de jardim enrolada num suporte de plástico verde que havia estado ali desde antes de ela se mudar, e que ela nunca havia visto ser usada. Um vaso quebrado que alguém havia deixado no canto, sem aparente intenção de mover nem de jogar fora. E uma janela do primeiro andar que ficava sempre fechada, exceto nas tardes de sexta-feira, quando abria por exatamente 20 minutos. O tempo de quem está arejando um quarto com a regularidade de um ritual
que não precisa de testemunha, Isabela havia notado esses detalhes ao longo dos meses. Não por tensão de notar, mas porque havia uma parte dela que catalogava o ambiente quando o ambiente era onde ela precisava se sentir segura. Os documentos de dissolução matrimonial estavam sobre a mesa da sala, onde havia posto na noite anterior, depois de ter tirado da bolsa. E ela os havia olhado por um momento antes de ir buscar a xícara de café que havia esquecido. Isabela Ferraz. Processo número tal. Dissolution de união. Partes. Rafael Henrique Monteiro e Isabela Ferraz. Ferraz, o sobrenome da mãe. O nome que havia escolhido para chegar a Porto Alegre, que havia sido seu tanto quanto o outro. Que ninguém havia questionado, porque não havia razão óbvia para questionar. As pessoas usavam os sobrenomes que usavam. Isso não era incomum. Havia centenas de razões para alguém preferir um sobrenome ao outro, e a maioria das razões não era mistério nem intenção. A razão de Isabela era as duas coisas. Havia sido mistério para quem não sabia perguntar, havia sido intenção para ela. Desde a manhã em que havia chegado a Porto Alegre com uma mala e um contrato de trabalho assinado, e a decisão de que, desta vez, diferente das outras vezes, em que havia tentado construir algo com alguém e havia sido impossível saber, no final, se o que havia sido construído era entre as pessoas ou entre os nomes que carregavam, desta vez seria diferente. O café havia ficado frio completamente. Ela havia ido buscar outro. O telefone havia tocado enquanto ela esperava a segunda xícara. Ligação. Não mensagem. A tela, disse a pai. Em minúsculo, sem descrição adicional. Que era o grau de formalidade que havia mantido no celular durante anos, pai. A palavra. Sem o nome completo, que era Renato Cavalcante. Como se a redução do nome fosse uma forma de manter as duas partes da sua vida em compartimentos que ela gerenciava com cuidado. Bom dia, disse ele. A voz de Renato Cavalcante era uma voz que havia aprendido, ao longo de 64 anos, que o volume não era o que dava peso às palavras. Era baixa e regular, com o ritmo do interior que não acelerava, porque não havia nada no mundo que valesse a pena apressar. E havia uma qualidade nela que Isabela havia aprendido. Crescendo, a distinguir do que pareceria à primeira escuta, não era a frieza. Era a economia de alguém que acreditava que palavras deveriam fazer trabalho proporcional ao seu número e que palavras sem trabalho eram desperdício. Bom dia, pai. Dormiu. 8 horas. Uma pausa. O tipo de pausa que ele fazia quando estava pesando quanto dizer, não porque tivesse medo de dizer, mas porque havia aprendido que dizer a coisa certa no momento certo era uma arte que exigia precisão. Eles sabem, disse ele. Era a mesma pergunta que havia feito por mensagem na noite anterior. Mas na voz havia uma camada adicional que o texto não transportava a camada de pai. Que era diferente da camada de estrategista. Que era diferente da camada de homem de negócios. E que havia aparecido com maior frequência nos últimos anos do que havia aparecido nos primeiros. O que era uma das coisas que Isabela havia aprendido a receber sem comentário. Não. O advogado assistente viu o documento, mas dentro da sala, ninguém. Rafael não sabe. Sônia não sabe. E você quer que continuem sem saber? Por agora? Sim. Outro silêncio. Mais longo. Isabela. Havia uma qualidade diferente agora. Mais devagar ainda. A voz de quem está chegando ao que veio dizer: você passou 3 anos casada com um homem cuja família nunca aceitou você, Zai, e você vai sair desse casamento sem que ninguém saiba o que você abriu mão. Era o plano. Pai, era um bom plano para um propósito específico, disse ele. O propósito foi cumprido. Ela havia ficado olhando para a fotografia da mãe que podia ver da cozinha, a moldura de madeira simples sobre a estante, a foto tirada num dia de sol que havia sido um aniversário de alguém. A mãe com aquele sorriso, que era levemente torto do lado esquerdo e que Isabela havia herdado, mas que raramente aparecia, porque ela havia aprendido a sorrir de forma mais simétrica para ambientes profissionais e havia esquecido. Ao longo dos anos, como desfazer isso? Sim, disse ela. Ele me amou de verdade. Por um tempo, não o suficiente para o longo prazo, mas de verdade.
Renato havia ficado quieto de um jeito que era diferente de todos os outros jeitos que havia ficado quieto nessa ligação. Era o silêncio de quem recebeu uma informação que doía mais do que havia calculado e estava decidindo o que fazer com esse excesso de dor. Se deixá-la mostrar ou continuar sendo o pai de voz baixa e palavra calibrada que havia sido ao longo de décadas. "Tá bem", disse ele. "Por fim, mas em breve eu preciso ir aí." "Por quê?" "Porque há coisas acontecendo que você precisa saber." Uma pausa. "Não agora. Você precisa ter um dia antes." "Que tipo de coisas?" "O tipo que vai mudar o que você acha que sabe sobre os últimos 3 anos." Ele havia feito outra pausa. Mais curta. "Coma alguma coisa. Não só café." Ela havia aberto a boca para perguntar como sabia que era só café. Ele havia desligado. Ela havia ficado olhando para o telefone por um momento e depois havia ido buscar o pão que havia posto na torradeira e havia esquecido. Que estava frio, mas que era pão. E havia comido em pé na cozinha olhando pela janela para o pátio, onde a mangueira de jardim ainda estava enrolada no suporte de plástico verde e onde ninguém aparecia para usá-la, porque era dia de Natal e a maioria dos moradores havia ido para outros lugares. A nota havia aparecido na tarde do dia 27. Isabela havia acordado naquele dia com a sensação calma de quem está atravessando um período de reconfiguração, não de crise, não de desespero, mas de reconfiguração, que era diferente porque implicava movimento em vez de paralisação, e havia aberto o laptop para responder a alguns e-mails de clientes que haviam chegado antes do recesso de fim de ano. Havia respondido 3. Havia aberto uma aba de notícias por hábito. A nota era pequena. Numa coluna de negócios e sociedade do Valor do Sul, o principal jornal econômico do estado. Era do tipo de nota que era bomba de fragmentação pequena no tamanho, lateral na posição da página, mas com estilhaços que chegavam longe, porque as pessoas certas a liam e as pessoas certas sabiam o que estava sendo dito entre as palavras que estavam escritas. Fim do casamento. Monteiro. A família Monteiro confirma o término do matrimônio de Rafael Monteiro, diretor executivo da Monteiro Incorporações. Após 3 anos, segundo fontes próximas à família, a separação ocorreu por incompatibilidade e por questões relativas ao histórico da ex-esposa. Identificada nos documentos apenas como Isabela Ferraz, cuja origem e antecedentes profissionais nunca ficaram totalmente claros para o círculo íntimo da família Monteiro, Isabela havia lido a nota 2 vezes, havia fechado o laptop, havia reaberto, havia lido uma 3ª vez, desta vez com a atenção de quem está estudando um documento jurídico e mapeando o que cada escolha de palavra estava fazendo. Histórico, origem, antecedentes. Nunca ficaram totalmente claros. Era uma composição cuidadosa. Não havia nenhuma acusação direta, nenhuma palavra que pudesse ser processada como difamação, sem que o advogado de Sônia pudesse construir uma defesa razoável de que era apenas observação factual. Mas havia a sugestão de obscuridade. A ideia de que havia algo a esconder, sem especificar o que, a insinuação que pedia, a imaginação do leitor, que completasse o espaço em branco da forma mais dramática que sua própria experiência sugerisse. Era a operação mais eficaz que Sônia havia montado até ali. Havia sido planejada com tempo suficiente para ser executada 2 dias depois do divórcio, o que significava que o texto havia sido escrito antes, que o contato com o jornalista havia sido feito antes, que havia uma estrutura de disseminação em andamento que Isabela não havia visto porque não havia estado prestando atenção na direção certa. Havia tirado o telefone e havia escrito para Fernanda: "Você viu a nota no Valor do Sul?" Fernanda havia respondido em menos de 1 minuto: "Vi." Isabela: "Isso é calúnia, é insinuação, é diferente juridicamente. É a mesma coisa na prática. Você vai deixar assim?" Havia ficado olhando para aquela pergunta. Era a pergunta que Fernanda havia feito de formas diferentes durante 3 anos. Você vai deixar assim? Quando Sônia havia recusado incluir Isabela no cartão de Natal da família no 1º de dezembro, quando havia sido informada com 2 dias de antecedência sobre uma viagem de família para Gramado, da qual toda a família havia sabido com 3 semanas, quando Camila havia começado a aparecer em jantares que antes eram apenas família, você vai deixar assim. E ela havia deixado. Sempre havia deixado porque o que estava tentando provar
precisava de condições específicas para ser provado. E interferir nas condições era contaminar o experimento. Mas aquilo havia mudado alguma coisa. Aquilo estava sendo publicado em fonte, que chegava a 800.000 pessoas. Aquilo estava construindo uma versão pública de quem ela era, que não era a versão real e que ficaria. Se não fosse respondida, como a versão de registro. Ela estava começando a digitar uma resposta para Fernanda, quando o telefone havia tocado com uma ligação de número não salvo. Código de Porto Alegre. Isabela Ferraz. Sim, meu nome é Dr. Marcos Tavares. Trabalho com alguns interesses ligados à sua situação atual e gostaria de 15 minutos para conversar. Quem te enviou? Uma pausa muito curta. Um cliente que prefere não ser identificado neste primeiro contato, ela havia entendido imediatamente. Havia uma precisão naquela forma de falar, não o consultório de advocacia genérico, mas um advogado específico, enviado por alguém específico, que havia preferido não ser o primeiro nome, na conversa que ela reconhecia do mundo do pai, onde as coisas raramente eram ditas diretamente antes de haver certeza de que o interlocutor estava pronto para recebê-las. Diga ao seu cliente que agradeço, havia dito ela. Com cuidado, mas que ainda não é o momento para essa conversa. A senhora tem certeza. A situação, tenho certeza. O advogado havia desligado com a cortesia profissional de quem sabia que voltaria quando instruído a voltar. Rafael havia visto a nota no mesmo dia. Na tarde do 27, enquanto estava no escritório da Monteiro, Incorporações tentando trabalhar num relatório de virada de ano que não avançava, porque metade da concentração dele havia estado, desde o 24, num lugar que ele não conseguia nomear com precisão. Havia ficado com o laptop aberto na nota por alguns minutos, com aquela linha entre as sobrancelhas que havia estado ali desde a sala do advogado. Não a linha de concentração, que era diferente, mais focada, mas aquela outra linha, a linha que aparecia quando havia uma discrepância entre o que via e o que esperava ver, e quando essa discrepância não tinha resolução imediata. A assistente havia dito que a mãe estava na linha. Ele havia atendido. Você viu, havia dito Sônia. Vi. Era necessário. O mercado precisa de clareza. O mercado não tem nada a ver com o meu casamento. Rafael, a voz havia ficado mais baixa, mais calibrada. O tom que ela usava quando queria comunicar gravidade sem confronto. Você não sabe tudo sobre a Isabela. Há coisas que descobri que precisam ser tratadas agora que ela não é mais família. Que coisas? Estou tratando com os advogados, na hora certa eu explico. E havia desligado. Rafael havia ficado sentado por 22 minutos depois dessa ligação. Havia olhado para o relógio quando havia desligado e havia olhado de novo quando havia percebido que havia passado tempo suficiente para que a posição na cadeira tivesse ficado desconfortável. Havia ficado sentado com a nota aberta no laptop e com a linha entre as sobrancelhas que não ia embora, e com aquela coisa no centro do peito que não era arrependimento, mas que se parecia com arrependimento o suficiente para que ele não tivesse certeza da diferença. Havia uma peça faltando. Havia a certeza específica de uma peça faltando, a sensação que vem quando você olha para um tabuleiro e sabe que algo foi retirado, mas não consegue identificar o que, porque o tabuleiro é grande, e você estava olhando para o lado errado. Ele não havia ligado para Isabela. Havia fechado o laptop. Havia voltado para o relatório que não avançava. Havia ficado no escritório até às 19 e havia ido embora para o apartamento que havia sido o apartamento deles durante 2 anos e que agora era só seu, com a presença de Isabela ainda legível nos espaços onde ela havia posto coisas e onde as coisas não estavam mais o cacto que havia estado no parapeito da janela da cozinha. A pilha de livros que havia mantido sempre na mesinha da sala, o casaco bege que havia ficado pendurado no gancho da entrada, por tanto tempo que ele havia se acostumado a não ver, havia jantado sozinho, havia dormido mal, havia acordado no dia 28 com a linha entre as sobrancelhas e sem resolução. O convite havia chegado na manhã do 28 por e-mail, remetido pelo escritório Azambuja em nome da família Monteiro, com uma linguagem que tinha a precisão específica de textos escritos por advogados treinados a criar obrigações formais. Onde não havia obrigações formais,
em razão de questões contratuais pendentes referentes ao término da sociedade conjugal. Solicitamos a presença da senhora Isabela Ferraz na recepção de encerramento do exercício anual da Monteiro Incorporações, a realizar-se no dia 30 de dezembro, às 19 horas. No Salão Noble do Hotel Borghetti. Isabela havia lido o e-mail 3 vezes antes de fechar o laptop, depois havia ficado sentada na cadeira da mesa da sala por alguns minutos com os cotovelos sobre a madeira e o queixo sobre as mãos, que era a postura que adotava quando precisava pensar em alguma coisa que não queria pensar apressadamente. O sol de fim de manhã entrava pela janela do pátio e fazia um retângulo de luz no chão de cerâmica que ia mudando de posição lentamente enquanto ela ficava ali. Questões contratuais pendentes. Não havia questões contratuais pendentes. O processo estava em andamento no cartório. Não havia propriedade partilhada. Não havia dívida conjunta. Não havia nenhuma obrigação jurídica que tornasse necessária a presença dela num evento social da família Monteiro. A formulação era uma ficção jurídica bem feita, defensável se questionada. Mas ficção, a lógica de Sônia havia sido construída com cuidado, e Isabela havia levado tempo para entendê-la, completamente porque era o tipo de estratégia que parecia simples na superfície e que tinha camadas. Camada 1, a linguagem quase oficial do convite, criava uma situação onde recusar parecia ser o comportamento da culpada. A mulher com algo a esconder. Camada 2, comparecer, colocava Isabela dentro de um evento controlado por Sônia, no território de Sônia, rodeada pelas pessoas que Sônia havia escolhido, num horário que Sônia havia definido. Camada 3. E essa era a que Isabela havia demorado mais para identificar. O Hotel Borghetti era o endereço certo. Era o melhor hotel de Porto Alegre. O endereço onde a família Monteiro habitualmente não realizava eventos, porque havia outros espaços mais baratos, igualmente adequados para a sua posição. Escolher o Borghetti era mandar uma mensagem antes de qualquer palavra ser dita. Nós estamos aqui, com este endereço, e você vai chegar sozinha e entrar sozinha, e isso vai ser visto. Era um cheque com 2 saídas ruins. A única forma de sair do cheque era aparecer de uma forma que não era nem a culpada tentando se explicar, nem a derrotada se esquivando, mas que também não havia sido calculada por Sônia, porque Sônia havia construído toda a estratégia em torno da premissa de que Isabela Ferraz era quem parecia ser. Ela havia ligado para Fernanda. Você vai? Havia perguntado Fernanda. Imediatamente. Com a clareza de quem havia entendido a situação antes de ouvir a pergunta, estou pensando. Isabela. Armadilha. Obviamente. Então se eu não for, a nota no jornal fica sem resposta e a narrativa deles se estabelece como a única versão disponível. Ela havia ficado olhando para o retângulo de sol no chão da sala, que havia mudado de forma enquanto elas conversavam. E se eu for do jeito que eles esperam que eu vá, também não adianta. Como eles esperam que você vá? Com medo ou sem medo? Mas em todo caso sem armadura. Uma pausa do outro lado da linha. Você tem armadura? Tenho. Ainda não decidi se uso. Havia ficado quieta por um momento. Depois havia dito, mais devagar, Fernanda. Se eu usar a armadura, tudo muda. Não só essa situação. Tudo. Você entende? Entendo que você está me dizendo que tem uma decisão maior a tomar do que só aparecer ou não aparecer numa festa de fim de ano. Sim. E você ainda não sabe qual decisão é a certa. Ainda não. Havia desligado e havia ficado sentada por mais algum tempo. E depois havia aberto o laptop de volta. Havia aberto o e-mail de convite. Havia olhado para o nome do hotel mais uma vez. E havia teclado uma resposta de 5 palavras. Confirmo presença. Até lá. Ela havia escolhido o vestido preto na manhã do dia 30. 40 minutos de pé diante do guarda-roupa antes de tirar aquele vestido específico do cabide. Havia comprado 2 anos antes para uma conferência de negócios em São Paulo. Havia usado 2 vezes. Havia mantido porque era o tipo de peça que existia para contextos onde você precisava ser a pessoa que estava ali e não a roupa que estava usando. Sem brilho, sem bordado, sem nada que pedisse atenção antes de você pedir atenção. Havia chegado ao Borghetti às 19h15. O Salão Noble tinha 20 metros de teto com lustres de cristal
que eram genuinamente antigos, não vintage de decoração, mas antigos de verdade, do tipo que haviam durado tempo suficiente para que as pessoas que os haviam instalado já fossem avós dos filhos de quem estava embaixo deles, e janelas altas que davam para o Largo Central de Porto Alegre, onde a decoração de Natal ainda estava posta. Havia aproximadamente 80 pessoas no salão, a maioria do setor de construção e incorporação, com o contingente habitual de advogados e consultores financeiros que viviam em órbita das empresas maiores. Isabela havia pegado uma taça de água com gás no ponto de bebidas, não vinho, não champanhe. Água, que era a escolha de quem planejava estar presente de uma forma que exigiria clareza, e havia começado a circular. Havia levado um mês para entender, quando havia chegado ao mundo de Rafael pela primeira vez, que circular numa sala daquele tipo não era sobre fazer amizades, era sobre calibrar quem estava ali, o que queriam, o que tinham, como se moviam em relação uns aos outros. Havia levado um mês porque havia chegado sem o nome que abria as primeiras conversas automaticamente e havia precisado encontrar o ângulo de entrada em cada interação por mérito de observação. E ao longo de 3 anos, havia ficado muito boa nisso. Havia ficado boa a um ponto que às vezes a assustava levemente, porque ficou boa de um jeito que não poderia ter ficado se tivesse chegado com o nome. O nome abria portas, mas fechava janelas. Quando as pessoas sabiam quem era seu pai, antes de saber quem era você, elas já tinham uma versão de você que precisavam desconstruir antes de ver a que você trazia. Isabela havia passado a vida inteira sendo vista através do nome primeiro, e havia chegado a Porto Alegre como Ferraz precisamente para escapar daquele prisma. Dr. Cláudio Meireles havia se aproximado com a mão estendida perto do segundo grupo de pessoas que ela havia passado. Isabela. O aperto de mão dele era firme e durava 1 segundo a mais do que a maioria. Era uma diferença de precisamente 1 segundo. E ela havia aprendido que esse segundo era comunicação. Essa conversa não termina no cumprimento. Que prazer inesperado. Dr. Cláudio, boas festas. Para você também. Ele havia inclinado a cabeça levemente. O gesto de quem está avaliando com atenção, algo que vale a atenção. Ouvi sobre o término. Lamento. Obrigada. Você segue na consultora Ravenna. Por hora. Havia uma pausa que era exatamente a pausa calculada de alguém que está chegando ao ponto que havia vindo dizer. Você deveria pensar em associação independente. Tem um perfil que não se encaixa bem em estrutura de subordinação. Uma pausa breve. Isso não é crítica. É observação de alguém que viu você trabalhar e que tem interesse em como você trabalha. Ela havia sorrido. Vou considerar. Dr. Cláudio. Ele havia se afastado, e Isabela havia sentido o campo da sala mudar levemente com aquele afastamento. Meireles era o tipo de pessoa cujos movimentos eram lidos por quem prestava atenção. E havia pelo menos 10 pessoas no salão que prestavam esse tipo de atenção. E todas haviam notado que ele havia procurado Isabela, e não o contrário. Que havia ficado na conversa por 4 minutos. Que havia saído com a satisfação discreta de quem realizou o que havia ido fazer. Ele havia escolhido aquele momento deliberadamente. Isso ela havia entendido. Enquanto o observava se afastar, havia escolhido o momento porque queria que fosse observado. Ela estava processando as implicações disso quando viu Rafael. Ele estava perto da janela que dava para o largo, com uma taça de vinho tinto que havia segurado pelo cálice sem beber, e estava sozinho. Camila não estava visível. Sônia estava do outro lado do salão, com um grupo de investidores com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como a expressão específica de Rafael quando ele estava num lugar onde precisava estar, mas não estava conseguindo. Convencer a si mesmo de que queria estar. Ela havia se aproximado, não havia tomado a decisão conscientemente. Havia acontecido como acontecem coisas que o corpo decide antes que a cabeça termine de deliberar. Não sabia que ia estar aqui, disse Rafael, quando ela havia ficado a 2 metros. Fui convidada. Oh, Isai. Uma pausa que continha alguma coisa que ele havia decidido dizer, mas ainda estava escolhendo como... Eu não soube do convite com antecedência. Ela havia olhado para ele. Havia uma diferença entre se explicar e informar. E ele havia escolhido as palavras com uma precisão
que ela havia notado informando, não pedindo desculpa, não se justificando, informando. A nota no jornal. Ela havia dito, a linha entre as sobrancelhas havia ficado mais funda. Eu vi. Você disse algo. Não. E depois de uma pausa que durou o tempo exato de uma decisão sendo tomada, eu deveria ter dito, deveria ter desmentido. Não fiz. Ela havia esperado. Há coisas que minha mãe disse sobre você. Havia continuado ele. Mais devagar. Com um jeito específico de falar de alguém que está dizendo algo que ainda não terminou de entender. Sobre quem você é. Que há coisas que você escondeu e você acreditou? Eu não sabia o que acreditar. Ele havia colocado a taça numa superfície próxima, com um movimento que era mais instinto do que decisão. Há algo que você escondeu de mim. Isabela. Eram 6 palavras que haviam esperado 3 anos para ser ditas, e que chegavam no momento em que ela estava no meio de um salão que não era dela e cercada por pessoas que eram da família do homem que estava fazendo a pergunta. O que não era o contexto que ela teria escolhido para essa conversa se houvesse escolhido, mas havia sido ele que havia perguntado. Finalmente, e isso precisava ser reconhecido, mesmo que o momento não fosse o certo. Rafael, havia dito ela, com o cuidado de quem escolhe cada passo, sabendo que o chão tem partes seguras e partes não seguras e que a diferença importa. Há coisas que escolhi não compartilhar. Isso é diferente de esconder. Qual é a diferença prática? A diferença é a intenção. Esconder é ativo, é manter algo de alguém para manipular ou proteger de forma desonesta. Não compartilhar é uma escolha sobre o ritmo de revelação que pertence a quem está se revelando. Não a quem quer saber. Ela havia mantido os olhos nos dele. Você tinha o direito de perguntar. Em 3 anos. Você não perguntou diretamente. Ele havia ficado quieto com aquilo. Por que não perguntou? Havia dito ela, com uma gentileza que era genuína, porque era do tipo que não precisava de raiva para existir. E havia visto, no rosto de Rafael, algo que era raro nele, o reconhecimento de alguém que está entendendo que uma resposta honesta para aquela pergunta não seria confortável de dar. Antes que ele encontrasse a resposta, o telefone de Isabela havia vibrado 2 vezes no bolso. O padrão específico de 2 vibrações curtas que havia configurado para o número do pai, ela não havia tirado o telefone para ver, havia mantido os olhos em Rafael por um momento e depois havia dito, com licença, com uma educação que era real e, por isso, mais definitiva do que qualquer hostilidade. Ela havia se afastado em direção à coluna de mármore, perto da borda esquerda do salão, onde a música ambiente ficava mais baixa. E estava com a mão no bolso para tirar o telefone, quando o microfone no pequeno estrado, ao fundo do salão, havia se acendido com um clique, e a voz de Sônia Monteiro havia entrado no espaço com a clareza de alguém que havia testado a acústica do salão antes de escolhê-lo. Gostaria de fazer uma breve observação a algo que tem circulado nos nossos círculos. O salão havia ficado mais quieto. Em eventos como este, entre pessoas com quem fazemos negócios, é importante que haja clareza sobre quem somos e com quem tratamos. Isabela havia ficado imóvel junto à coluna. A Monteiro Incorporações foi construída sobre confiança e transparência. Continuou Sônia, com a cadência de quem praticou o texto. É por isso que considerei necessário esclarecer que o término do casamento do meu filho envolve questões de confiança relacionadas à ex-esposa, questões que permaneceram sem esclarecimento ao longo de 3 anos de convivência. O silêncio do salão havia ficado de um tipo específico, não o silêncio da surpresa, mas o silêncio do grupo que está processando o que está ouvindo e calibrando como cada um vai se posicionar em relação ao que está sendo dito. Não é nossa intenção prejudicar ninguém, disse Sônia, com o tom magnânimo de quem está fazendo um favor ao ser honesto, apenas garantir que quem nos conhece tenha a clareza que merece. Uma pessoa que não se apresenta com transparência em relações pessoais raramente o faz em relações profissionais. 80 pessoas no salão nobre do Hotel Borghetti. As portas se abriram, não com estardalhaço, não com anúncio. Apenas se abriram porque havia alguém do lado de fora a quem o segurança havia aberto sem deliberação, com a automaticidade de quem reconhece certo tipo de presença e age de acordo. Renato Cavalcante entrou no salão nobre com o passo de um homem que havia entrado em muitas salas ao longo de 64 anos
e que havia aprendido que a forma de entrar numa sala era a primeira e mais durável informação que você fornecia sobre si mesmo. Ele entrou devagar, sem pressa, os ombros retos, sob o terno cinza escuro sem gravata, o cabelo completamente branco, o rosto de quem não está surpreso com nada, porque havia calculado que estava aqui. O reconhecimento havia se espalhado pelo salão em ondas. Primeiro, as pessoas mais perto da entrada, depois as que estavam no meio, depois, num movimento que Isabela havia observado da coluna, como se assistisse a algo em câmera lenta. O reconhecimento havia chegado ao estrado, onde Sônia estava com o microfone na mão. Sônia havia parado de falar no meio de uma palavra. O microfone havia ficado ligado. O silêncio que entrou no salão naquele momento tinha um peso específico. O peso de situações que estavam se reconfigurando sem que houvesse sido dito nada além do que havia sido dito. Renato havia percorrido o salão com os olhos, com a calma de quem não está procurando, mas sabe que vai encontrar. Havia encontrado a filha junto à coluna de mármore do lado esquerdo e havia cruzado o salão em linha direta até ela, sem desvios, sem paradas para cumprimentar ninguém. O que era uma comunicação em si, havia apenas uma pessoa naquela sala para quem ele havia ido. Havia colocado a mão direita no ombro da filha. Isabela havia sentido o peso da mão, firme e sem hesitação, e havia sentido junto o peso do que aquele gesto estava comunicando ao salão, sem precisar de palavras. Você está bem, havia dito ele, em voz baixa. Estou. Ele havia erguido os olhos para o salão, para Sônia, que havia descido do estrado e estava se aproximando com a compostura reconstituída de alguém que havia sofrido um choque e havia decidido, em menos de 10 segundos, que a melhor resposta era tratá-lo como se não fosse choque. Doutor Cavalcante, havia dito Sônia, chegando a 1,5 metro deles, com a voz calibrada para soar como alguém que não havia sido surpreendido, mas que estava sendo cortês sobre o fato de não ter sido avisado. Que visita inesperada. Não tão inesperada, disse Renato. Havia razão suficiente. Que razão seria essa? Havia uma leveza calculada na pergunta, o tom de quem não está defendendo, mas que também não está se rendendo. O tom que Sônia usava quando ainda acreditava ter margem de manobra. Ouvi parte do seu discurso, disse ele. A acústica do Borghetti é muito boa. Dá para ouvir do corredor. A leveza havia saído da postura de Sônia antes de sair do rosto. O rosto havia levado 2 segundos adicionais. Estava fazendo uma observação legítima de interesse do mercado. Estava fazendo uma acusação pública sobre a reputação da minha filha numa sala cheia de pessoas que fazem negócios com a sua empresa. A voz de Renato havia permanecido na mesma frequência, nem mais alta nem mais baixa do que havia estado antes. O que era mais desconcertante do que qualquer elevação de volume teria sido acusação baseada em premissas que não correspondem ao que é real. Um raio de silêncio havia se formado ao redor deles. Não era o silêncio. Do salão inteiro havia ainda o ruído baixo de conversas ao fundo, o som das músicas instrumentais do sistema de som, o tintilar de taças, mas havia um perímetro de atenção ao redor daquelas 3 pessoas que havia se alargado enquanto eles falavam. E naquele perímetro haviam agora 25 pessoas que estavam ouvindo com a atenção específica de quem entende que o que está ouvindo importa. Premissas que não correspondem ao real, repetiu Sônia. E havia algo na repetição que era uma tentativa de comprar tempo, enquanto o pensamento alcançava a situação. O que a senhorita Isabela escolheu não revelar à família. O que minha filha escolheu, disse Renato, com uma gentileza que era a gentileza de quem tem o argumento e sabe que tem o argumento e, portanto, não precisa de força para apresentá-lo, foi o ritmo com que compartilhava informações sobre si mesma. Isso não é fraude, é autonomia. Sônia havia aberto a boca. No entanto, disse Renato, antes que ela falasse, informações que o mercado deveria ter e que não tem. E essas sim merecem ser compartilhadas. Havia feito uma pausa de 1 segundo, que era a pausa de quem está deixando o interlocutor perceber que uma coisa nova está prestes a entrar na conversa. Em 2021, a Monteiro Incorporações estava em dificuldades de liquidez que ameaçavam o fechamento de 3 obras em andamento
e a demissão de aproximadamente 240 trabalhadores. O perímetro de atenção havia ficado completamente quieto. A dificuldade havia sido criada por uma combinação de má gestão de caixa e um contrato de fornecimento que havia extrapolado o prazo original em 4 meses. A empresa não tinha linha de crédito disponível no curto prazo e o capital próprio não era suficiente para cobrir o buraco sem paralisar as obras. Havia uma qualidade diferente no silêncio agora. Era o silêncio de pessoas que estavam recebendo informação que alterava o que pensavam que sabiam. O capital de giro que cobriu aquela dificuldade, disse Renato, foi aportado por uma holding cujo controle pertence a mim, através do Fundo Pinheiro Capital, que opera com nome diferente do meu. Não havia publicidade. Não pedi publicidade. Não havia contrapartida pública. Rafael havia se movido. Isabela havia visto com o canto do olho. Ele havia dado 2 passos para a frente, saindo da borda do perímetro, e havia ficado a 1,5 metros, com a taça de vinho que havia pousado numa superfície logo antes e que havia pegado de volta por instinto não para beber, mas porque ter algo na mão era uma forma de ter onde pôr a atenção do corpo enquanto o pensamento processava. Em 2022, continuou Renato, houve uma segunda dificuldade, menor em magnitude, relacionada a uma disputa jurídica com um fornecedor de acabamento. O Fundo Pinheiro Capital aportou os recursos para cobrir os honorários jurídicos e o período de espera da decisão judicial. Sônia havia ficado de uma cor que não era branco. Era mais próxima do cinza de quem está processando implicações em cascata sem conseguir encontrar a saída que havia planejado usar. Os documentos dessas operações, disse Renato, estão com meu advogado aqui em Porto Alegre e com cópia em meu escritório no interior. Foram preparados para serem encaminhados ao Conselho de Administração da Monteiro Incorporações, se necessário, ao mercado, caso eu considere que a reputação da minha filha continua sendo afetada por afirmações que não refletem a realidade. Ele havia feito a primeira pausa real. Considero, disse ele. Isabela havia olhado para o pai no momento depois daquela palavra. Havia passado 3 anos achando que sabia a extensão do que ele havia feito. Havia conversado com ele com a regularidade controlada de alguém que ama, mas que está construindo algo independente. E havia interpretado o silêncio dele sobre os negócios da família Monteiro como uma combinação de respeito pela escolha que ela havia feito e de desconfiança silenciosa que havia decidido não transformar em interferência. Havia sido muito mais do que isso. Ele havia estado acompanhando, havia acompanhado de longe e em silêncio. E havia intervindo em 2 momentos críticos. E havia feito isso sem dizer a ela porque conhecia a filha o suficiente para saber que se ela soubesse, ela pediria para parar. Que ela diria que não era necessário. Que ela diria que se a empresa precisava afundar para que ficasse claro o que havia entre ela e Rafael, sem o peso de nenhum nome. Então que afundasse, ele havia feito de qualquer forma. Havia feito por um cálculo que ela não havia pedido e que ela não havia autorizado e que era, simultaneamente, uma das coisas mais presunçosas e uma das coisas mais amorosas que ela havia recebido na vida, e essa contradição estava pesando nela agora. Ali, naquele salão de 20 metros de teto, com lustres de cristal e 80 pessoas quietas, os olhos dele encontraram os dela. Era o tipo de olhar que não precisava de palavras, porque tinha tempo suficiente acumulado nele 28 anos de uma relação que havia sido difícil de formas específicas e que havia ficado mais honesta com os anos à medida que ambos haviam aprendido, de formas diferentes, que honestidade era um músculo que ou era exercido ou atrofiava. Por que você não me contou? Havia dito ela, em voz baixa o suficiente para ser apenas deles. Por que você teria impedido? Havia dito ele, igualmente baixo. Eu teria. Oi, Zai. 2 segundos de silêncio que haviam carregado uma conversa inteira que eles não tinham tido ainda. Você deveria ter contado mesmo assim. Havia dito ela. Sim, havia dito ele. Deveria. Era uma concessão real, não uma concessão diplomática. A diferença estava no modo como havia chegado sem qualificação. Mas, sem tentativa de explicar por que a decisão havia sido a certa, apesar de dever ter sido diferente. Apenas deveria. Sônia havia se recomposto. Era uma habilidade específica dela.
Aquela reconstituição rápida da postura, depois de um impacto, e Isabela havia sempre reconhecido nela com uma mistura de respeito profissional e alguma coisa que não era bem respeito, mas que se parecia com ele no escuro, a capacidade de continuar, Doutor Cavalcanti. A voz havia sido reconstruída para soar controlada e havia conseguido em grande parte, mesmo que o senhor diz seja verdadeiro, Sônia havia ignorado a interrupção com a elegância de alguém que havia aprendido que a melhor resposta a certos tipos de obstáculo era passar por cima sem olhar para baixo. Não altera o fato de que sua filha entrou nesta família com um nome que não era o seu nome completo. O nome Ferraz é o sobrenome materno dela. Disse Renato, é um nome tão legítimo quanto qualquer outro que ela carregue. O que minha filha não revelou de imediato foi uma informação adicional sobre sua origem. Isso não é identidade falsa. A família tem o direito de conhecer a origem de quem entra nela. A família tem 3 anos de convivência diária para fazer a pergunta certa ao lugar certo. Havia agora no tom de Renato a firmeza de quem está estabelecendo um limite que não tem negociação possível. Não com violência, mas com a mesma solidez de uma parede bem construída, minha filha não escondeu quem ela era. Ela escolheu o ritmo com que revelava. Essa escolha pertencia a ela, não à família que a recebia. Sônia havia aberto a boca e não havia encontrado o próximo argumento imediatamente. O que era? Para quem a conhecia? Um evento suficientemente raro para ser notado. Rafael havia dado um passo. Havia saído da posição estática em que havia estado e havia chegado a 1 metro do grupo central, e quando havia falado para Isabela, não para sua mãe, nem para Renato. Com a voz de alguém que está montando um mecanismo enquanto fala, e que o mecanismo está se montando devagar demais para o ritmo da situação, mas que está se montando. Os aportes que seu pai mencionou, havia dito Rafael. Em 21, a dificuldade de liquidez. A linha entre as sobrancelhas havia ficado de uma profundidade que ela não havia visto antes. Eu não soube. Na época eu não estava na diretoria executiva ainda. A gestão financeira era centralizada por cima de mim, por minha mãe. Havia virado os olhos para Sônia, e havia uma qualidade nesse olhar que era diferente de qualquer olhar que Isabela havia visto. Rafael dirigir a mãe em 3 anos não era raiva, era o olhar específico de quem está recontextualizando uma série de memórias com uma informação nova e que o processo de recontextualização estava acontecendo em tempo real, diante de 80 pessoas, e estava sendo lido por todas elas. Sônia havia reconhecido aquele olhar, havia ficado imóvel de um jeito que era diferente de todas as outras imobilidades daquela noite. Dr. Cláudio Meireles havia se movido discretamente na direção oposta ao grupo central, o movimento de quem se posiciona como observador antes que a situação fique mais complicada e a posição seja atribuída por outros, era um movimento que outros no salão, mais discretamente, estavam replicando o ajuste de quem percebe que a direção do vento mudou e que estar do lado errado quando o vento parar tem custo. Renato havia se virado para Isabela, não com a urgência de quem precisa que ela faça alguma coisa agora, mas com a atenção específica de quem chegou ao ponto central do que havia vindo fazer, os documentos, havia dito ele, em voz baixa novamente. Sou para ela. Precisam de uma assinatura tua para ter efeito formal perante o Conselho da Monteiro. Sem a tua assinatura, são informação do meu arquivo pessoal. Com ela, são documento jurídico com efeito vinculante sobre a empresa. Ela havia entendido a arquitetura imediatamente. Havia entendido que ele havia construído o mecanismo completo. Havia chegado ao salão. Havia ativado publicamente a parte que precisava ser ativada em público, o reconhecimento, a revelação, o peso do nome Cavalcanti no espaço. Mas havia deixado o último passo, o passo que tornava tudo definitivo, na mão dela. Por que minha assinatura? Havia perguntado ela. Ele havia dito, porque és tu quem decide, não eu. 4 palavras, e o peso delas havia sido diferente de qualquer outra coisa que havia sido dita naquele salão naquela noite, porque eram as 4 palavras de um pai que havia feito muita coisa sem consultar a filha e que estava dizendo, com essas 4 palavras, que havia chegado ao limite do que cabia a ele decidir. Isabela havia ficado quieta por um momento. Ao redor deles,
O salão havia chegado a um equilíbrio estranho e instável. As pessoas não estavam mais fingindo que havia outras conversas, mas também não estavam transformando a atenção em participação. Era o equilíbrio de quem entende que o que está acontecendo é importante demais para interromper e privado demais para entrar. Eu preciso de uma noite, havia dito ela para o pai. Ele havia assentido. Havia sido exatamente a resposta que ele havia esperado que ela desse. E isso era ao mesmo tempo reconfortante e irritante, porque significava que ele a conhecia o suficiente para ter esperado corretamente, mas também significava que ele havia calculado aquela espera dentro do plano, o que levantava a questão de quantas outras coisas ele havia calculado dentro do plano sem consultá-la. Ela havia se voltado para Rafael. Ele estava a 1 metro, com a taça de vinho que havia voltado para a mão por instinto, e havia nele a expressão de alguém que tinha muitas coisas para dizer e que todas as coisas precisavam de um começo, e que o começo justo exigiria desfazer muito do que havia feito, e que desfazer levava tempo que não existia naquela sala naquele momento. Ela havia dito, para ele e só para ele, boa noite, Rafael, e havia ido em direção à saída. Havia percorrido metade do salão antes de ouvir os passos dele. Havia continuado. Havia chegado ao corredor de mármore do hotel. Havia ouvido os passos pararem alguns metros atrás e havia sentido sem se virar a imobilidade de alguém que havia chegado a uma linha e que não sabia se tinha o direito de cruzá-la. O elevador havia chegado em 12 segundos. Ela havia entrado. As portas haviam se fechado com ele do lado de fora do corredor. Parado, com a expressão que ela não havia visto, mas cujo peso havia sentido como algo físico, como a diferença de pressão antes de uma tempestade que ainda não chegou, mas que você sabe que está chegando. Cima, no salão nobre. Sônia havia ficado num salão onde a versão que havia construído com 3 anos de trabalho havia começado a desmoronar a partir da fundação, e onde 80 pessoas haviam assistido e nenhuma havia dito nada ainda, mas todas estavam calculando o que dizer amanhã. Tudo havia sido ativado. Nada havia sido resolvido. A manhã do 31 havia chegado com aquele calor específico do verão gaúcho que não avisava às 8 horas, já estava a 30 graus no termômetro do prédio. O sol batia duro no asfalto das ruas do centro de Porto Alegre. E o tipo de ar que entrava pela janela quando você abria não era o ar fresco de quem está ajudando, mas o ar quente de quem está confirmando que o dia seria assim e que não havia nada a negociar sobre isso. Isabela havia dormido 4 horas. Havia acordado às 6h40 sem alarme, com a cabeça num estado que ela reconhecia de decisões grandes, não o estado nebuloso de quem ainda está pesando, mas o estado claro de quem pesou durante o sono e acordou com o peso já depositado do lado certo da balança. Havia ficado deitada por 6 minutos olhando para o teto. Havia feito mentalmente a lista das coisas que precisavam acontecer naquele dia, na ordem em que precisavam acontecer, avaliando cada etapa pela lógica interna e pelos riscos. Havia encontrado a lista coerente, havia levantado. Às 7h20 havia ligado para o Dr. Marcos Tavares. Bom dia, doutora. A voz do advogado do pai tinha o tom de quem esperava a ligação, mas que havia decidido que mencionar que esperava seria impróprio. Como posso ajudar? Quero marcar uma reunião para as 10 horas no escritório Azambuja. Preciso que você traga os documentos completos e que a senhora Sônia Monteiro seja convocada formalmente. Uma pausa brevíssima. Já foi marcada ontem à noite. Na expectativa de que a senhora confirmasse o horário esta manhã, a senhora Sônia recebeu convocação formal às 22 horas de ontem, assinada pelo Dr. Azambuja. Isabela havia ficado quieta por 1 segundo. Era muito próprio de Renato Cavalcante preparar o passo seguinte antes que o passo anterior fosse confirmado. Não como pressão, mas como cortesia para com o tempo de quem ele respeitava. Havia calculado que ela confirmaria porque a conhecia o suficiente para saber que ela confirmaria. E havia feito o pré-trabalho silenciosamente, deixando que ela chegasse à decisão no próprio ritmo. E depois havia posicionado tudo para que quando ela chegasse, o caminho já estivesse aberto. Era amável e irritante ao mesmo tempo, que era a combinação específica do pai. Às 10. Então, havia dito ela. Às 10. Havia confirmado ele.
havia chegado ao escritório Azambuja às 9h55. O Dr. Marcos Tavares já estava na sala de reuniões com 2 pastas sobre a mesa, uma cheia de documentos com marcadores coloridos nas abas, uma vazia que estava ali aguardando o que seria adicionado. O Dr. Péricles Azambuja havia chegado 2 minutos depois e havia se sentado com a expressão de alguém que havia sido convocado para uma reunião que não havia solicitado e que estava fazendo um esforço visível para processar a mudança de dinâmica que havia ocorrido entre a última vez que havia visto essas pessoas, no dia 24. E agora, Sônia havia chegado às 10h02. Havia entrado na sala com os ombros retos e o queixo levemente erguido, e havia feito aquela varredura de olhos pelo ambiente que era tão automática nela quanto respirar, catalogando quem estava ali e o que a presença de cada um significava. Havia visto Isabela na cabeceira da mesa, a mesma cabeceira que ela própria havia ocupado no dia 24. A geometria de poder havia sido invertida de forma simples e completa, e havia processado isso sem que o rosto revelasse mais do que um aperto imperceptível no canto da boca. Havia se sentado sem dizer bom dia. O Dr. Tavares havia aberto a pasta, havia retirado os documentos e havia posto sobre a mesa com a ordem e a precisão de alguém que havia pensado muito sobre a disposição física dos papéis, porque entendia que a forma como uma informação é apresentada faz parte da informação. Os documentos que o Sr. Renato Cavalcante mencionou ontem, havia dito ele, estão aqui em cópias autenticadas. Os originais foram depositados em cartório esta manhã, às 8 horas exatas. Estou disponibilizando as cópias para registro e para a ciência da senhora Sônia Monteiro como diretora-presidente da Monteiro Incorporações. Sônia havia olhado para os documentos, e havia naquela forma de olhar a diferença que Isabela havia aprendido a distinguir ao longo de anos, observando pessoas em situações de negociação. Havia o olhar de quem está vendo algo que esperava encontrar e que está avaliando, e havia o olhar de quem está vendo algo que temia encontrar e que está calculando. Sônia estava olhando da segunda forma, o que significava que havia sabido ou havia suspeitado fortemente, e que a confirmação estava chegando em forma de papel autenticado sobre uma mesa de carvalho numa manhã de 31 de dezembro. O Dr. Tavares havia descrito os documentos com precisão, as notas de transferência, os contratos de mútuo entre o Fundo Pinheiro Capital e a Monteiro Incorporações, os registros de quitação, os valores R$8.300.000 distribuídos em 2 operações e os carimbos notariais com datas que não deixavam margem para ambiguidade sobre quando haviam sido feitos. O Dr. Azambuja havia pousado a caneta sobre o bloco de notas durante a explicação e não havia voltado a pegá-la. Sônia havia, por fim, aberto a boca. Esses documentos, havia dito, com a voz reconstruída para soar mais firme do que estava, não alteram em nada a questão central. Sua filha entrou nesta família sem revelar a sua identidade completa. Alteram uma coisa, disse Isabela. Era a primeira vez que ela havia falado desde que Sônia havia entrado na sala. Havia esperado por esse momento especificamente, havia calculado que a primeira coisa que ela dissesse precisava ser dita depois que Sônia houvesse falado primeiro, porque a sequência importava, porque quem respondia tinha a estrutura da conversa a seu favor. Sônia havia olhado para ela com uma atenção que era diferente de todas as atenções que havia tido nela nos 3 anos anteriores. Havia sido, ao longo de 3 anos, uma atenção de análise, o olhar de quem está constantemente avaliando onde está a fraqueza e onde está a ameaça. O que havia agora era diferente. Era mais próximo do olhar de quem está vendo alguém pela primeira vez depois de ter olhado para uma versão construída durante muito tempo. Alteram a narrativa, disse Isabela. A narrativa que você construiu e que publicou no jornal que eu entrei nesta família sem nada e peguei o que não era meu, o que esses documentos mostram é que o fluxo foi na direção oposta, que a família que me recebeu sem nada foi beneficiada por R$8.300.000 que vieram da minha família sem que ninguém soubesse, incluindo eu. Havia uma pausa, incluindo você, disse Isabela, com cuidado que era real, ou não. Sônia havia ficado olhando para ela. Você soube, disse Isabela. Em 2021.
Quando o capital chegou, alguém na sua estrutura financeira identificou a origem do fundo. Você não era o tipo de pessoa que não investigava de onde vinha dinheiro que salvava a sua empresa. Uma pausa. E você escolheu não dizer a Rafael porque enquanto a origem permanecia desconhecida para ele, o poder permanecia centrado em você. Isso é especulação, disse Sônia. É dedução baseada em caráter, disse Isabela. Se eu estiver errada, você pode dizer isso agora, diante do Dr. Azambuja. E eu retiro o que disse. O silêncio que havia se seguido durou. Ela havia contado 6 segundos completos. Sônia não havia dito que ela estava errada. Havia uma forma específica de silêncio que é pior do que qualquer resposta. E aquele silêncio era esse. Era o silêncio de uma confirmação involuntária. O silêncio que chega quando a resposta verdadeira é a que você não pode dar, porque dar é pior do que silenciar. O Dr. Azambuja havia ficado absolutamente imóvel. O Dr. Tavares havia aberto a pasta vazia e retirado um conjunto de documentos que havia estado ali desde o início, dobrados com a atenção de quem sabia que o momento deles chegaria. Há um acordo, havia dito ele, que o Sr. Cavalcanti propõe como encerramento desta situação. Não envolve valores ou compensações financeiras. Envolve um comunicado público formal da família Monteiro, retratando as insinuações publicadas no Valor do Sul, em formato e alcance equivalentes ao da publicação original, a ser divulgado na segunda-feira útil seguinte, e o encerramento de qualquer contato não solicitado com a senhora Isabela ou com seus interesses profissionais presentes e futuros. Sônia havia pegado as páginas do acordo com uma calma que era completamente diferente da calma de quem não está sentindo nada. Era a calma de quem está sentindo muita coisa e está concentrando toda a energia disponível em não deixar que apareça. Havia lido devagar, com a atenção de alguém que ainda está procurando a saída, e que foi lendo e foi entendendo que as saídas haviam sido fechadas com antecedência. E se eu não assinar, havia dito ela, levantando os olhos dos documentos. Os documentos, havia dito o Dr. Tavares, já estão depositados em cartório. A decisão sobre sua destinação, se ficam no arquivo do Sr. Cavalcanti ou se são encaminhados ao Conselho de Administração da Monteiro Incorporações e ao mercado, pertence à Sra. Isabela. Sônia havia olhado para Isabela. Era um olhar diferente de todos os outros olhares que havia tido nela em 3 anos. Não havia mais a análise de onde estava a fraqueza. Havia o reconhecimento de quem perdeu e que está processando a perda com a dignidade que a própria vaidade exige. E havia, por baixo disso tudo, muito mais fundo. Algo que Isabela havia passado 3 anos não esperando ver, uma linha de algo que era quase humano. Não arrependimento. Arrependimento exigiria que Sônia considerasse ter errado, e essa consideração era estruturalmente incompatível com quem ela havia construído ser. Mas o reconhecimento de que havia jogado com as peças erradas, porque havia feito o cálculo errado sobre o tabuleiro, havia subestimado. Sônia havia pousado os documentos sobre a mesa. Havia pegado a caneta que havia levado consigo, a sua própria caneta, que era também de prata, mas com um design diferente da de Rafael. Mais antigo, mais pesado, e havia assinado. A assinatura de Sônia Monteiro sobre o acordo havia durado 3 segundos. Depois, ela havia posto a caneta de volta no bolso do blazer. Havia pegado a bolsa que havia pousado na cadeira ao chegar. Havia se levantado e havia saído da sala sem dizer mais nada. A porta havia fechado com um clique limpo. O Dr. Azambuja havia exalado de uma forma que não era soluço, mas que era mais do que respiração. O tipo de expiração de quem havia segurado o ar por tempo demais e que agora podia soltar. Está feito, havia dito o Dr. Tavares para Isabela, com uma neutralidade profissional que continha, se você soubesse ouvir, uma camada de respeito genuíno por como havia sido conduzido. Está, havia dito ela. Havia ficado na sala por alguns minutos depois que o Dr. Tavares havia ido ligar para o pai. Havia ficado olhando para a janela que dava para a rua, para o sol de 31 de dezembro, que batia nas calçadas com a mesma insistência que havia batido no dia 24, que não tinha memória e não tinha lado, e que continuava da mesma forma, independentemente do que os humanos decidissem fazer embaixo dele. Havia pensado que se sentiria diferente. Havia esperado alguma coisa com sabor ou textura,
alguma coisa que pudesse ser nomeada com precisão. O que havia era mais simples e mais pesado, o sentimento de uma coisa colocada no lugar correto, não carregada para longe, depositada onde pertencia. Havia tirado o telefone e havia escrito para o pai: "Está feito." A resposta havia chegado em 22 segundos. "Sei. O Tavares me ligou. Como você está?" Havia ficado olhando para a pergunta por mais tempo do que a pergunta provavelmente merecia. E depois havia escrito: "Ainda estou descobrindo. Você pode vir jantar hoje à noite?" A resposta havia levado 40 segundos, o que era mais do que ele levava habitualmente para mensagens que já havia processado. "Já comprei os ingredientes." Ela havia ficado olhando para aquela frase e havia sentido. No centro do peito, algo que era pequeno e sólido e que tinha a qualidade específica das coisas que não mudam. Com o tempo, o pai havia comprado os ingredientes sem saber se ela ia convidar, porque conhecia a filha o suficiente para saber que ela ia convidar, e havia comprado os ingredientes de qualquer forma, porque queria estar pronto quando o convite chegasse. Havia fechado o telefone e havia ido embora para casa através do sol do 31 de dezembro. Eram quase 3 da tarde quando ela havia chegado ao prédio. Havia parado numa padaria no percurso e comprado pão francês recém-saído do forno e uma barra de goiabada que havia visto no balcão, e havia decidido que era o tipo de coisa que se comprava no último dia do ano para comer à toa, sem ocasião específica, por pura vontade de ter. O seu Gilberto estava no posto da portaria com o tablet e os fones de ouvido. Havia tirado um fone quando ela havia entrado. Havia dito "boa tarde", com a dignidade de sempre. Havia ela respondido "boa tarde" e havia ido em direção ao elevador. O elevador estava no 3º andar. Enquanto esperava, havia ouvido um som no corredor lateral que levava à escada de acesso ao pátio interno. Era o tipo de som que não era barulho. Era a presença de alguém que estava tentando não fazer barulho, que era diferente do silêncio de alguém que não estava ali. Ela havia ido até o corredor lateral. Rafael estava sentado no último degrau da escada de acesso, entre o corredor e a porta do pátio. Tinha as costas na parede e os joelhos dobrados para caber no degrau estreito. E havia um copo de papel de café ao lado que havia condensado o suficiente para ter feito uma pequena poça no cimento ao redor. O paletó havia sido tirado e estava dobrado no colo com o descuido de alguém que havia dobrado várias vezes enquanto esperava. Sem decisão de onde pôr. Apenas com a necessidade de fazer alguma coisa com as mãos. Ele havia erguido os olhos quando ela havia aparecido no corredor. "Há quanto tempo você está aí?" havia dito ela. 2 horas. Uma pausa. Talvez um pouco mais. Ela havia ficado olhando para ele por um momento. Rafael Monteiro, diretor executivo da Monteiro Incorporações. Sentado no degrau de cimento de um prédio de classe média, num corredor que cheirava a produto de limpeza e a concreto aquecido pelo calor do verão, com um copo de café frio que havia tomado a decisão de não tomar. Havia uma qualidade naquela imagem que ela não conseguia nomear como vitória. Não era isso, mas que era. Definitivamente. A realidade se mostrando sem a mediação das narrativas que haviam envolvido tudo nos últimos 3 anos. "Você podia ter mandado mensagem", havia dito ela. "Mandei. Você não respondeu." Ele havia pausado. 3 mensagens. Ela havia tirado o telefone. Havia desligado as notificações na manhã e havia esquecido de religar. Havia 3 mensagens de Rafael. Havia lido em silêncio. A primeira havia dito que queria conversar. A segunda havia dito que ia ao prédio. A terceira havia dito que estava esperando embaixo. Havia fechado o telefone sem ler nenhuma delas em voz alta. "O porteiro podia ter te deixado subir", havia dito ela. "Eu disse a ele que preferia esperar aqui." Por quê? Rafael havia ficado quieto, por um momento que continha a resposta antes de a resposta chegar. "Porque não havia certeza de que você ia querer que eu subisse. E forçar a subida antes de saber seria repetir um erro que já cometi muitas vezes. Era uma coisa simples, dita de forma direta, e que por isso era mais pesada do que teria sido se fosse elaborada." Isabela havia ficado olhando para ele por 2 segundos. Depois havia dito "sobe." O apartamento estava fechado com o calor do dia acumulado dentro. Ela havia ido direto até a janela da sala e havia aberto, o calor externo entrando antes do ar fresco.
mas ao menos o ar havia começado a circular. Havia ligado o ventilador de teto, havia posto a sacola da padaria na bancada da cozinha. Rafael havia ficado perto da estante. Olhando para a fotografia da mãe, havia ficado olhando por tempo suficiente para que ela notasse que estava olhando de verdade. Não por onde pôr os olhos enquanto aguardava, mas olhando para a fotografia de fato, ela era muito parecida com você, havia dito ele. Por fim, os olhos, havia dito ela. E a forma de segurar o queixo quando estava com raiva, você fica com raiva exatamente assim. Uma pausa. Eu notei. Demorei a nomear. Ela havia voltado para a sala e havia ficado de pé perto do sofá. A distância certa para uma conversa que ainda estava calibrando o próprio tom. Eu não sabia. Havia dito Rafael. E naquelas 3 palavras, havia a densidade de alguém que está dizendo muitas coisas ao mesmo tempo, não sabia sobre o pai, não sabia sobre os aportes, não sabia sobre o que a mãe havia sabido e escolhido não dizer. Sobre as 2 operações, quando aquela dificuldade em 21 foi resolvida, me disseram que havia sido um empréstimo de curto prazo de um fundo parceiro. Ninguém me disse qual fundo. Ninguém me disse a origem. Eu também não sabia. Disse ela. Fiquei sabendo ontem à noite, no salão. Ao mesmo tempo que você, ele havia ficado olhando para ela com aquilo. Oi, Zai. Havia dito ela. Isso muda alguma coisa. Muda muito. Havia dito ele. Com a voz de quem está chegando a uma conclusão que havia resistido enquanto resistência era possível, e que estava cedendo, porque a realidade era mais pesada do que a resistência. Muda que eu passei 3 anos permitindo uma narrativa sobre você que tinha como premissa que você havia chegado sem nada e que havia se beneficiado do casamento materialmente. Essa premissa estava errada. Estava, disse ela. Então as decisões que tomei baseado nela também estavam erradas. Havia ficado quieto depois disso com o tipo de silêncio, que não é falta de coisa a dizer, mas excesso de coisa a dizer e impossibilidade de escolher por onde começar. Rafael, havia dito ela. Depois de um tempo, com a calma de quem há muito terminou de fazer as contas e está apenas enunciando os resultados, há uma coisa que quero que você entenda, não para te absolver e não para te culpar, só para que seja dita de uma vez, e com clareza. Ele havia ficado completamente quieto. Oi, te amai, havia dito ela, genuinamente. Eu não cheguei nesse casamento com plano de saída, nem com intenção de lucrar de nenhuma forma. Eu cheguei porque havia algo real entre nós, e eu queria saber se era suficientemente real para durar sem o nome. Uma pausa. Era real. Por 2 anos. Era real e era suficiente. No 3º ano, sua mãe trabalhou muito para que deixasse de ser suficiente. E você permitiu que ela trabalhasse sem questionar o trabalho. Oi, Zai. Não é recriminação. É o que aconteceu. Ela havia ficado olhando para ele com a mesma calma. Você tem o tipo de lealdade que é bonita em teoria e que na prática às vezes significa que você cede à versão das coisas que vem de onde você está acostumado a confiar. Mesmo quando a versão não fecha completamente. A versão não fechava. A linha entre as sobrancelhas havia ficado funda. Eu sabia que algo não fechava. Havia coisas que não faziam sentido quando eu tentava montar o quadro completo. Uma pausa que era a pausa de alguém que está sendo honesto de uma forma que não é confortável. Eu escolhi não investigar as partes que não fechavam, porque investigar exigia questionar minha mãe. E questionar minha mãe era difícil de uma forma que eu me acostumei a evitar. E isso é o que eu disse de uma forma diferente. Sim, uma pausa. É a mesma coisa. Havia ficado de pé no meio da sala por mais alguns segundos, e depois havia ido até a cadeira de frente para o sofá e havia se sentado, o que era um movimento diferente dos movimentos que havia feito até então. Era o movimento de quem está se instalando para uma conversa que vai durar, não de quem está passando. Você vai assinar os documentos do seu pai, havia dito ele. Já assinei. Esta manhã, havia passado pelo rosto dele uma expressão que era complexa, porque continha coisas que iam em direções diferentes. Havia o alívio de quem entende que a situação foi manejada, e havia o peso de quem está entendendo o que a situação manejada significa para a empresa que havia herdado, e havia, por baixo das 2, uma terceira coisa que era mais pessoal e mais difícil de nomear. O acordo que minha mãe assinou
havia dito ela. Envolve uma retratação pública e o encerramento de qualquer interferência com os meus interesses profissionais. Não envolve ação sobre a Monteiro Incorporações. Seu pai morre com o acordo que ela assinou. Não vai destruir a empresa. Eu não estava preocupado com a empresa, havia dito ele. E havia uma qualidade naquelas 6 palavras que era diferente de tudo que ele havia dito até então naquela tarde. Uma qualidade que era mais baixa e mais direta e que não estava tentando construir nada. Apenas estava dizendo o que era. Ela havia ficado olhando para ele. Com o que você estava preocupado, havia dito ela. Com o que você ia fazer agora? Uma pausa. Com onde você ia ficar nisso tudo? Se ia ficar bem. Outra pausa. Com se havia alguma coisa que eu podia fazer que não fosse tarde demais. Era uma coisa honesta. Dita de forma honesta. Sem os ornamentos que as pessoas colocavam em frases que queriam que fossem ouvidas de determinada forma. Era a forma como Rafael falava quando havia desistido de construir e estava apenas deixando o que havia ser o que havia. Ela havia ficado quieta por um tempo que era mais longo do que um momento, mas mais curto do que uma deliberação. Não sei se é tarde demais, havia dito ela. Por fim, não sei por que seria desonesto fingir que sei. O que houve entre nós foi real, e o que aconteceu com o que houve também foi real. E eu não tenho como saber ainda qual dos dois é maior do que o outro. Eu entendo, mas... Havia feito uma pausa, mas o fato de você estar sentado num degrau de cimento por 2 horas esperando que eu voltasse, em vez de mandar uma mensagem e ir embora. Quando não respondeu isso, eu noto. E o fato de você ter ido embora do salão ontem depois de mim, em vez de ficar com sua mãe, isso também eu noto. Ele havia ficado olhando para ela. Eu noto as coisas pequenas, havia dito ela. Sempre notei. É assim que aprendi a ler pessoas. Uma longa pausa. Posso voltar, havia dito ele. Não como pedido de reconciliação imediata, como pedido de acesso ao apartamento, à conversa, ao tempo necessário para que qualquer coisa que ainda houvesse pudesse ser descoberta com honestidade. Ela havia ficado olhando para ele por um momento em que havia pesado o que havia sido, e o que poderia ser, e a diferença entre os 3. Meu pai vem jantar hoje à noite, havia dito ela, às 7 horas. Uma pausa. Se você quiser apresentar-se a ele de forma correta, desta vez, pode vir. Havia algo no rosto de Rafael que era novo naquele instante. Não era felicidade. Era muito cedo para a felicidade. Era algo mais próximo da expressão de alguém que havia recebido um fio. Apenas um fio. E que sabia que o que fazia com aquele fio a partir dali era responsabilidade inteiramente sua. Às 7. Havia dito ele. Às 7. Havia ela confirmado. Ele havia pegado o paletó, havia ido até a porta. Havia ficado com a mão na maçaneta por um segundo. Isabela. Ela havia erguido os olhos. Obrigado, havia dito ele. Por ter ficado honesta sobre o que foi, seria mais fácil para você e para mim se você fingisse que foi menos do que foi. Ela havia ficado olhando para a porta depois que ele havia saído. Havia ouvido os passos no corredor. Havia ouvido o elevador. Havia ouvido o silêncio que voltava para o apartamento quando o elevador fechou. Havia ficado de pé na sala por alguns minutos, só ouvindo aquele silêncio. Depois havia ido à cozinha e havia posto a chaleira para aquecer, porque o pai chegaria em menos de 4 horas e havia ingredientes a preparar. E havia, no ato simples de encher a chaleira, a qualidade específica das coisas que continuam, mesmo quando outras terminam. Renato havia chegado às 18h50 com uma sacola de supermercado que continha o arroz da marca que a mãe de Isabela havia usado durante toda a vida, uma marca do interior do estado que não era fácil de encontrar em Porto Alegre, mas que ele havia localizado numa loja de produtos regionais, porque havia se dado ao trabalho de localizar uma garrafa de vinho de uma vinícola da Serra Gaúcha que ele visitava todo mês de março e que tinha o sabor específico daquelas visitas. E um ramo de manjericão envolto em papel úmido. Do vaso da varanda, havia dito ela. Do vaso novo. O velho secou no inverno passado. Você plantou outro. Plantei. Uma pausa. Não é difícil. Se você regar, havia algo nesse intercâmbio que era pequeno e que continha muito o pai que havia aprendido tarde a cuidar de coisas pequenas. A filha que havia crescido sabendo que as coisas pequenas eram os indicadores mais confiáveis do caráter de uma pessoa.
E os dois, agora, conversando sobre manjericão num apartamento de Porto Alegre, num fim de tarde de 31 de dezembro, ela havia pousado os ingredientes na bancada da cozinha, havia dito: convidei alguém para jantar. Chega às 7. Renato havia ficado com a mão na garrafa de vinho por um segundo. Havia levantado os olhos para ela sem perguntar, porque já sabia. Rafael, havia dito ela. Ele havia posto o vinho na geladeira. Havia tirado o arroz da sacola. Havia posto na prateleira do armário. Havia aberto o papel úmido do manjericão com a atenção de alguém que está dando ao pensamento o tempo que o pensamento precisa antes de a boca abrir. Tá bem, havia dito ele. Por fim, tá bem como você aceita, ou tá bem como você acha que é uma boa ideia. Ele havia ficado olhando para ela com aquela expressão que ela havia crescido, aprendendo a ler o pai com a xícara de café à direita. A poltrona de couro. O silêncio que pesava antes de pesar do jeito certo. Podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso, sim, então são. Havia qualquer coisa de levemente cômico nessa troca. O tipo de coisa que não seria engraçada se fosse dita sobre outra situação, mas que tinha uma graça específica por ser dita sobre essa situação, por essas pessoas. E Isabela havia sentido algo se aquecer um pouco no centro do peito, que era diferente da tensão que havia estado ali desde o dia 24. Ela havia começado a preparar o frango para o jantar enquanto o pai ficava na sala. E havia ouvido o som dele se movendo pelo apartamento pequeno, com a calma de quem está num espaço desconhecido e está aprendendo onde as coisas ficam sem precisar perguntar. Havia ouvido a poltrona pequena da sala fazer o som que fazia quando alguém se sentava. Havia ouvido o silêncio de quem está sentado, sem precisar fazer barulho. Rafael havia chegado às 18h56. Havia chegado com uma garrafa de vinho mais cara do que a que o pai havia trazido. Do tipo de escolha de alguém que estava tentando calibrar um gesto e havia errado levemente para o lado do excesso. O que era um erro honesto. O tipo de erro que as pessoas fazem quando estão genuinamente tentando e não sabem o ponto exato. Havia chegado também com uma gravata que havia sido enrolada no bolso do paletó, o que sugeria que havia colocado e tirado no caminho, e havia decidido, em algum ponto entre o hotel, onde devia estar hospedado, e o prédio de Isabela, que a gravata era mais do que a ocasião pedia. O encontro entre Rafael e Renato havia acontecido na sala. Isabela havia ouvido da cozinha, havia deixado a porta da cozinha aberta deliberadamente, porque queria ouvir, mas não queria que fosse interpretado como supervisão. Renato Cavalcanti, a voz do pai, direta, sem a formalidade de doutor, que teria sido a escolha mais segura, mas que ele não havia feito, porque seguros, geralmente, não eram o tipo de escolha que ele preferia. Rafael Monteiro, uma pausa brevíssima. Senhor? E havia algo naquela pausa. Naquele senhor que havia chegado com um segundo de atraso, que havia comunicado mais do que a palavra, sozinha comunicava. Havia o reconhecimento de quem entende que está diante de alguém que merece uma deferência específica, não pela posição, mas pelo que representava para a pessoa que havia importado para ambos. Havia, a seguir, o som de dois homens se sentando, e depois a conversa tinha começado da forma em que conversas entre pessoas que não se conhecem e que têm razões complexas para estar na mesma sala costumam começar com o mais seguro, com o mais neutro, com Porto Alegre e as obras do Guaíba e o calor daquele dezembro específico que havia sido pior do que a média. Isabela havia ouvido aquela conversa em fragmentos enquanto temperava o frango com limão e alecrim e enquanto colocava o arroz para cozinhar, e havia notado com a atenção de quem havia passado anos observando pessoas antes de confiar nas observações que o tom havia mudado lentamente. Havia começado no registro da cautela, aquele registro neutro e defensivo de duas pessoas que ainda não sabem o que são, uma para a outra, e que estão construindo o conhecimento passo a passo. E havia, depois de algum tempo, ficado levemente mais próximo do registro da conversa, não da familiaridade, não ainda, mas de duas pessoas que haviam encontrado um ponto de contato que não havia sido forçado. O jantar havia sido simples. Arroz, frango grelhado, uma salada de folhas que havia improvisado com o que havia na geladeira.
a goiabada com queijo que havia comprado na padaria como sobremesa. Eles haviam comido com o tipo de silêncio confortável que às vezes aparecia entre pessoas que não se conhecem bem o suficiente para o silêncio ser embaraçoso, mas que se conhecem bem o suficiente para o silêncio ser mais honesto do que conversa forçada. Rafael havia pedido desculpa para ir à cozinha buscar água e havia voltado com a garrafa para todos. O que havia feito Renato pousar a xícara de café e olhar para aquele movimento com uma atenção diferente da que havia tido antes. A atenção específica de alguém que está recalibrando uma avaliação depois do jantar, enquanto o pai ficava sentado na sala com a xícara de café que havia pedido e que Isabela havia feito. Rafael havia ido até a pia da cozinha sem que ninguém pedisse e havia começado a lavar as louças com a calma de alguém que havia decidido que fazer isso era mais honesto do que não fazer. Isabela havia ficado na entrada da cozinha, olhando para ele lavar a louça por um momento. Você não precisa, havia dito ela. Oisai, havia dito ele, sem parar. Quero. Era uma coisa pequena. Era precisamente o tipo de coisa pequena que ela havia aprendido, ao longo da vida, a tomar como mais real do que as coisas grandes. Porque as coisas grandes podiam ser encenadas, e as pequenas geralmente não. Rafael havia ido embora às 22h30, o que era cedo o suficiente para não esticar além do que a situação pedia, mas tarde o suficiente para que a conversa houvesse sido real. Na porta, havia dito boa noite para Renato com a deferência que havia aparecido no início da noite e que havia permanecido. E havia dito boa noite para Isabela, com o tipo de olhar que não pedia nada, mas que registrava tudo. Depois que a porta havia fechado, Renato havia ficado quieto por um momento, com a xícara de café na mão. O que você achou, havia dito ela, vindo se sentar na poltrona oposta, que ele está tentando. É suficiente. O pai havia ficado olhando para a xícara. Não sei ainda, mas tentar é o começo de tudo que vale a pena. O que vem depois depende do que é feito com o começo. Eles haviam saído para a varanda depois que Isabela havia lavado as últimas xícaras. A varanda era pequeno espaço para 2 cadeiras de plástico e um vaso de suculentas que ela havia comprado por impulso no mês anterior e que havia sobrevivido sem atenção excessiva, porque suculentas eram assim. E a cidade de Porto Alegre estava do lado de fora, com a energia específica da virada de ano. Fogos esporádicos em algum lugar na direção do Guaíba. Música vinda de apartamentos vizinhos em frequências diferentes que criavam uma camada de som irregular e humana, o cheiro de churrasco que era quase inevitável em Porto Alegre no verão. Renato havia ficado sentado com a última xícara de café fria, mas que ele havia optado por tomar de qualquer forma, porque havia coisas que não precisavam ser perfeitas para cumprir a sua função, olhando para a cidade com a expressão de quem está bem onde está. Você quer me perguntar alguma coisa? Havia dito ela. Algumas coisas. Uma pausa. Mas você também quer? Você primeiro. O que você vai fazer? Havia dito ele. A pergunta que não era sobre Rafael. Era sobre ela. Sobre o caminho que ela ia construir a partir daquele ponto que era término e começo ao mesmo tempo. Vou pensar no escritório independente. Havia dito ela. O Meirelles disse ontem à noite uma coisa que ficou. Sobre a associação independente, uma pausa. Estava certo. Eu sabia que estava certo. Estava esperando o momento para conseguir fazer de forma que não parecesse que estava usando o nome, e agora o nome está exposto de qualquer forma. Agora o nome está exposto. Ela havia feito uma pausa. Então talvez seja mais honesto usar o que é meu do que continuar fingindo que não tenho. Renato havia ficado quieto com isso por um momento. E sobre os aportes? Havia dito ela então, porque havia estado esperando pelo momento certo para aquela pergunta e havia entendido que o momento certo era este. Sobre os aportes. Havia repetido ele, com o tom de quem sabia que aquela pergunta chegaria. Por que você não me contou? A cidade havia colocado um rojão no ar enquanto ele ficava quieto, e o rojão havia subido alto e explodido numa flor vermelha sobre os telhados. E a luz havia durado 3 segundos antes de se dissolver em fumaça que o vento levava em direção ao rio. Porque você teria pedido para parar. Havia dito ele, teria. Oisai. E você fez de qualquer forma. Fiz. Havia uma qualidade nessa troca
que era diferente da conversa que tinham tido no salão na noite anterior, onde havia urgência e 80 pessoas ao redor. Aqui havia apenas os dois e a varanda e a cidade, e o pai havia ficado olhando para ela com uma expressão que era a mais aberta que ela havia visto nele em muito tempo. Havia duas formas de estar presente nesses 3 anos, havia dito ele. Uma era entrar, ligar para o Rafael, deixar meu nome ser conhecido, usar o que tenho para facilitar a aceitação. Você me pediu especificamente para não fazer isso. Pedi. A outra era estar presente de uma forma que você não visse, mas que tivesse efeito quando precisasse ter. Havia feito uma pausa, não era interferência no seu experimento. Era garantir que o experimento tivesse condições de chegar ao fim antes de ser destruído por fatores externos. Ela havia ficado olhando para ele. Você deveria ter me contado mesmo assim, havia dito ela, com a firmeza de alguém que está dizendo uma coisa que acredita e que não está pedindo concordância. Apenas dizendo, sim, sem qualificação. Deveria. Você concordou rápido. Já tinha concordado antes de você chegar aqui. Uma pausa. Eu pensei muito nisso entre ontem à noite e esta manhã. Você tem razão. Era tua vida e eram tuas decisões. E eu deveria ter dado a você a informação para tomar as decisões informada. Mesmo que soubesse que a decisão que você tomaria com a informação seria diferente da que eu queria que você tomasse. Uma pausa mais longa. Isso é o tipo de respeito que um pai deve a uma filha adulta. Eu sabia. Escolhi de forma diferente. Foi um erro. Isabela havia ouvido aquilo e havia ficado quieta por um tempo. Você fez porque me ama, havia dito ela. Por fim, fiz. Isso não torna certo. Não, mas eu sei por que você fez. Uma pausa. E obrigada. Mesmo que prefira que você tivesse me contado, prefiro ter te contado também, havia dito ele. Agora que já aconteceu. Havia uma qualidade nessa conversa que era nova entre eles. A qualidade de duas pessoas que estavam sendo honestas de uma forma que não precisava ser perfeita para ser real. Que podiam discordar sobre o que havia sido feito e, ao mesmo tempo, reconhecer por que havia sido feito. E que a combinação dessas duas coisas era o que havia entre eles e que tinha mais valor do que qualquer uma das duas separadas. A cidade havia posto mais um rojão no ar. E depois outro. E a música do apartamento de cima havia mudado para uma música mais lenta que Isabela não reconheceu, mas que combinava com o ritmo do final da noite. Aquele ritmo de quem está chegando no fim de algo e que já está levemente dentro do que vem a seguir. Pai, havia dito ela. Oh não. Havia feito uma pausa que foi mais longa do que havia planejado, porque a frase que vinha a seguir precisava chegar honesta. Acho que está na hora de usar. Ele havia ficado quieto com aquilo por um tempo, que era o tempo certo. Não porque perdi o experimento. Havia dito ela. O experimento terminou. Eu tenho o que precisava saber. Posso usar o nome agora sem que o nome contamine o que sei. Uma pausa. Sempre foi. Havia no silêncio de Renato Cavalcante depois daquelas palavras uma qualidade que ela havia visto poucas vezes na vida, não era alegria. Porque ele não era o tipo de homem que mostrava alegria com facilidade. Mas era o que ficava quando um peso que havia estado num lugar por muito tempo era finalmente posto no lugar certo. E a leveza que resultava não precisava de nome para ser sentida. Havia ficado na varanda por mais algum tempo. Os dois. Enquanto Porto Alegre terminava o ano com fogos e música e churrasco e toda a vitalidade ininterrupta de uma cidade que não parava para perguntar se você estava pronto para o que vinha a seguir. Isabela havia pego o telefone quando o pai havia ido ao banheiro e havia aberto os contatos e havia procurado o nome que havia salvo. Como pai, há anos em minúsculo, sem o sobrenome. Como uma variável que ainda não havia terminado de se decidir. Havia ficado olhando para ele por um momento, havia editado Pai Cavalcante. Havia posto o telefone de volta no bolso e havia olhado para a árvore de ficus na calçada lá embaixo. A árvore que havia crescido torta e que ninguém havia tentado endireitar, porque endireitar uma árvore já crescida causava mais dano do que aceitar a torção. E havia crescido de qualquer forma, viva e firme, e parte da calçada como qualquer coisa que tem raízes no lugar certo, mesmo que o tronco vá numa direção que não estava no plano original. O pai havia voltado da varanda
e havia ficado de pé atrás dela por um momento, olhando para a cidade. E depois havia dito: "Vou indo." "Tá", havia dito ela. Ele havia pousado uma mão no ombro dela, a mesma firmeza de sempre, e havia ficado por um segundo, e depois havia soltado e havia ido buscar o paletó que havia pendurado na cadeira da entrada. E havia dito: "Boa noite" com a economia, de quem sabe que boa noite dito, depois de uma conversa como aquela carregava muito mais do que as duas palavras cabiam. Ela havia ouvido o elevador. Havia ficado na varanda. Porto Alegre estava virando o ano com os fogos e a música, e o cheiro de churrasco, e a alegria que não perguntava se todo mundo estava pronto. E Isabela Cavalcante, o nome completo, dito na cabeça dela com todos os seus sílabas. Pela primeira vez em 3 anos, sem nenhuma resistência, havia ficado nas 2 cadeiras de plástico da varanda pequena do apartamento de um quarto no 3º andar, com a cidade do lado de fora, e o último dia de um ano, que havia terminado de uma forma que nenhum dos dias que o antecederam havia conseguido prever completamente. Havia muito ainda por construir, um escritório independente que ainda estava sendo imaginado, uma conversa com Rafael que havia começado e que precisaria de muitos outros começos antes de chegar a alguma coisa que pudesse ser chamada de resolução. Uma relação com o pai, que havia ficado mais honesta naquela noite e que levaria tempo para entender o que fazer com aquela honestidade. Havia tudo isso, e havia mais. Mas por aquele momento, no último dia do ano, com o ficus torto na calçada e os fogos que subiam e se dissolviam, e a cidade que continuava sem parar, ela havia ficado onde estava, e havia deixado aquele momento pesar quanto precisava pesar antes de levantar o que vinha a seguir. O próximo ano começaria quando começasse. Ela tinha o nome agora. O nome completo, sem hesitação e sem pressa, e o nome era seu. E isso era suficiente por esta noite.